Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui inaugurando esse programa aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Uma alegria muito grande. Nós que fomos aí convidados pela Débora Rabelo, né, que é a dona do canal, digamos assim, para toda quinta-feira, às 8h40 da noite até às 9h10, portanto, 30 minutos, estudarmos a obra, como vocês viram aí logo no iniciozinho, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Obra essa muitíssimo importante, embora não faça parte aí das obras fundamentais, é uma obra que, inclusive, foi sugerida por Allan Kardec como sendo a primeira a ser estudada por aquele que se interessar em aprender o Espiritismo, em conhecer melhor o Espiritismo. Então, uma alegria muito grande, né, de iniciarmos esse programa. Espero que você esteja sempre conosco, toda quinta-feira, às 8h40 da noite, para estudarmos durante 30 minutos esta importante obra. Agradecemos mais uma vez a Débora pelo convite aqui no canal Amigos de Nosso Lar. Bem, então vamos lá, vamos compartilhar novamente com vocês esta página, né, do Kardecpedia, ou Kardecpedia, como queiram, na parte do preâmbulo, né, que inicia essa obra, O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Bem, no preâmbulo, nós então lemos o seguinte: as pessoas que só têm um conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões cuja solução poderiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Bem, então Kardec está aqui comentando sobre as pessoas que têm apenas um conhecimento superficial do Espiritismo. Podem ser simpatizantes ou não, né? Então, tem pessoas que se aproximam do Espiritismo já com uma predisposição de aceitar os seus ensinamentos, e outras que se aproximam do Espiritismo de modo a conhecer inicialmente, né, mais como uma curiosidade. Então, esta obra se propõe, né, a oferecer aos interessados um conhecimento inicial e já, né, começando a aprofundar os principais conceitos da doutrina espírita. Continua, portanto, porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Então, Kardec aqui faz uma consideração que é muito importante para nós todos. Ele reconhece que, às vezes, falta tempo para muitos de nós para dedicarmos-nos ao estudo. Nós sabemos que há pessoas que têm uma vida muito corrida, né, muito voltada para determinadas atividades, principalmente o trabalho, ou cuidam de alguém, né, de filhos, de pais, de alguém que está doente, né? Enfim, ocupada com as mais diferentes tarefas e trabalhos, e não tem muito tempo, né, para se entregarem ao estudo. E Kardec também menciona o fato que muitas vezes há pessoas que não têm vontade, lhes faltam vontade para se entregarem aos estudos, às observações, a um aprofundamento. Então, é preciso que nós nos conscientizemos que, por vezes, nós somos tomados pelo desconhecimento, pela ignorância, né? Ignorância no sentido mesmo de desconhecimento, justamente porque nos falta vontade, né? Por vezes, somos entregues aí à preguiça, dizemos que não gostamos de ler, que não gostamos de estudar, que sentimos sono. Então, é preciso aí que, se você que está nos assistindo esteja observando esses sintomas, né, que eles estão dificultando o estudo, é bom, né, que você comece a verificar isso com mais calma e comece, então, a se disciplinar, né, pouco a pouco no estudo, na leitura,
né, para que você possa se libertar aí disso, que é realmente um grande empecilho para todo aquele que queira se aprofundar não só no espiritismo, mas em qualquer coisa. E nós sabemos muito bem que o conhecimento hoje em dia é muito importante, tanto do ponto de vista da matéria, né, das coisas materiais. O conhecimento nos proporciona aí grandes voos no sentido de melhorarmos as nossas condições de vida, assim como também, e mais importante, é que nós aprofundemos os nossos conhecimentos para a eternidade, digamos assim, né? Porque o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira. É para lá que nós sempre retornaremos após o fim de uma encarnação. E é para lá que nós é lá que nós estaremos, melhor dizendo, quando estivermos libertos da necessidade de reencarnarmos. A condição de um espírito puro é de viver ad eternum no que nós chamamos de mundo espiritual. Ele não precisa encarnar mais. Por enquanto, né, estamos ainda muito distantes dessa realidade, mas é preciso que nós nos preocupemos com isso, em sabermos dessa realidade, o que nós vamos encontrar, né, porque amanhã ou depois estaremos de volta à pátria espiritual. Então temos que saber as leis que regem, né, toda essa nova realidade que nós, mais cedo ou mais tarde, encararemos. Continua Kardec. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Realmente, né, tem muita gente que inicialmente fica na dúvida, né, se deva ou não envidar esse esforço de conhecer o Espiritismo. Por isso, diz Kardec, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Então, Kardec, conversando com as pessoas, trocando cartas, né, enfim, tendo esse contato, né, com pessoas interessadas, achou por bem, então, dedicar o seu tempo a essa obra, a fim de responder a essas principais perguntas que lhe foram dirigidas. Isto é, isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Né? Então, Kardec, para não ter que a toda hora responder exatamente a mesma coisa, ele escreveu esse livro que é o Espiritismo, de modo que as pessoas, né, pudessem encontrar ali as respostas que precisavam. Então, a pessoa vinha com uma pergunta, então ele já sugeria, olha, seria bom que você lesse o livro O que é o Espiritismo. Lá você vai encontrar todas as respostas para as perguntas que você está aqui nos fazendo. Tá? Kardec então prossegue. Sob a forma de diálogos, o primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina, e bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Então vemos aí, muitos de vocês sabem que o Espiritismo, assim que foi codificado para Allan Kardec, foi organizado, foi sistematizado para Allan Kardec, como preferirem, encontrou uma série de contraditores. Tivemos os religiosos, tivemos os materialistas, tivemos espiritualistas e outras correntes que, de certa forma, né, por desconhecerem os princípios fundamentais do Espiritismo, começaram então a refutar esses princípios. Então, Kardec encerra, né, todo esse conteúdo nesse livro. Então, perceba o quão interessante é esta obra. E nós veremos aqui toda quinta-feira, às 8h40, das 8h40 até às 9h10, aqui no canal
nesse canal que vocês estão aqui assistindo, né? Amigos de Nosso Lar. Então vamos lá, continuando. Esta forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter a aridez da forma dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Então, Kardec é bem pedagógico. Ele vai apresentando, né, os elementos fundamentais, os elementos básicos dessa ciência, que é uma ciência prática e experimental, que é o espiritismo, para que então o indivíduo, a partir do conhecimento dessa base, possa se aprofundar mais adiante. É assim que ocorre, né, em todo o processo de aprendizado. Nós vamos para a base primeiramente, né? Nós inicialmente tomamos conhecimento da base daquela ciência, daquele estudo, daquela matéria, para depois, aos poucos, irmos nos aprofundando. Então, isso ocorre no aprendizado de qualquer coisa, das línguas, das ciências exatas, das ciências biológicas, né? Com o espiritismo não poderia ser diferente. E Kardec, como pedagogo, discípulo de Pestalozzi que era, né, tinha todo o domínio, né, dessa prática, né, de sistematizar de maneira adequada o estudo para quem deseja aprender, porque nós todos somos estudantes, nós somos alunos de Allan Kardec e dos espíritos superiores, assim que nós devemos sempre, né, nos compreender. Bem, aí ele continua, né? No segundo capítulo, que inclusive já lemos, né, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Aí prossegue. É aproximadamente um resumo de O Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns é justamente o livro que aprofunda a questão prática e experimental do espiritismo em relação a quê? Em relação à mediunidade, todos os assuntos que cercam esse tema. As objeções nascem quase sempre das ideias falsas. Então vejam como que é interessante, né, pessoal? Que geralmente é assim que acontece. Quem não conhece bem uma matéria e talvez por uma presunção, né, acaba incorrendo nesse grave erro, que é justamente de fazer objeções acerca do que não conhece, né? Então acabam que acabam tendo uma série de ideias errôneas sobre aquilo que sequer conhecem na sua base. Então é isso que Kardec está falando, quer dizer, que as pessoas fazem um juízo meio que apressado das coisas, e isso também aconteceu com o espiritismo. Então, retificar as objeções nascem quase sempre, né, voltando aqui ao que nós estávamos lendo, da frase, né? As objeções nascem quase sempre das ideias falsas, feitas a priori. Quer dizer, de maneira antecipada, de maneira apressada, sobre aquilo que se não conhece. Né? É o que a gente vê na nossa vida diária, né, muito por aí, principalmente no que se refere ao espiritismo. Ele é confundido com uma série de outras coisas que nada tem a ver com ele, né? É confundido com práticas, com religiões, com crenças, ao qual o espiritismo não tem nenhuma ligação. E às vezes pior, né? Coisas que o espiritismo inclusive nega. Coisas que o espiritismo, inclusive, combate, mas em função da ignorância, do desconhecimento, e às vezes até de processos históricos aí mal resolvidos, acaba o espiritismo sendo envolvido, né, em situações em que ele nada tem a ver.
Então, Kardec diz, que retificar essas ideias é prevenir as objeções. É por isso que a divulgação do Espiritismo é tão importante. A divulgação séria, responsável, baseadas nas obras fundamentais da doutrina espírita e nas outras obras de Allan Kardec. Para que fique bem claro o que efetivamente o Espiritismo ensina e para que a gente possa retificar, consertar essas ideias e prevenir essas objeções ou esses mal-entendidos. Tal é o fim deste pequeno trabalho, diz Allan Kardec sobre esta obra, O que é o Espiritismo. No terceiro capítulo, publicamos um resumo de O Livro dos Espíritos, com a solução, pela doutrina espírita, de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda a resposta satisfatória. Realmente, o Livro dos Espíritos encerra esse desenvolvimento filosófico da doutrina, através do processo de perguntas e respostas que Allan Kardec fez aos espíritos. E que nós vemos que há ali respostas que nenhuma outra filosofia, nem religião, nem pensamento até hoje deu uma resposta, ou pelo menos até aquele momento, e também até hoje, uma resposta satisfatória, racional. Porque, pessoal, filosofias, religiões não faltam por aí. Mas será que elas dão satisfatoriamente respostas que possam realmente agradar à lógica, ao raciocínio e, ao mesmo tempo, serem moralizantes? Encaminharem as pessoas à prática pura do bem? Então, o Espiritismo realmente, não é porque nós somos espíritas que estamos dizendo isso, é porque esta é uma realidade. Todo espírita, inclusive, deva até estudar um pouco as outras religiões, ou doutrinas, ou filosofias, até como um meio de conhecimento e de comparação também. E nós vemos lá que há uma série de problemas, questões mal resolvidas, ou que às vezes apelam para o miraculoso, fantástico, o sobrenatural, o milagre, enfim. O Espiritismo demonstra que para a gente ter uma ligação com Deus, uma ligação com o bem, com as coisas do Espírito, a gente não precisa recorrer ao maravilhoso, ao sobrenatural, ao miraculoso. Tudo isso tem uma explicação racional, lógica, sensata. Então, o Espiritismo tem essa proposta, que é completamente diferente do que se tinha naquela época e o que se tem até hoje. Então, Kardec prossegue dizendo: procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Então, o critério que se utiliza o Espiritismo é o da razão, acima de tudo, da lógica, do bom senso, se realmente tudo se encaixa, sem deixar furos, como se diz, sem incorrer aí em problemas lógicos, em problemas científicos, que embora o Espiritismo não se pretenda uma ciência material, ela segue a ciência naquilo que ela tem para nos oferecer. Então, se o Espiritismo fosse algo que se pretendesse acima da ciência, então já teríamos aí um problema, porque daria espaço a todo e qualquer tipo de teoria maluca, qualquer tipo aí de ideia meio que na base do ocultismo, do esoterismo, que não tem preocupação com a realidade científica.
né? São coisas muito mais voltadas à imaginação do que propriamente com a realidade. O Espiritismo, então, se impõe justamente por isso, por ter um contato sempre com o real, com o verdadeiro, e não com a fantasia, né? Fantasia a gente vê aí na ficção. O Espiritismo não se propõe a ser uma doutrina de ficção, e sim uma doutrina de realidade. Tá? Continuando então, Kardec, estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções, que não deixarão de lhes apresentar, e além disso, por encontrarem reunidos em quadro restrito e sob o mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Então, esta obra, o que é o Espiritismo, não se destina tão somente aos principiantes da doutrina, mas também a todos aqueles que querem, inclusive, responder ou poderem responder a essas objeções que são feitas em relação ao Espiritismo. Kardec então prossegue. Para responder, desde já e sumariamente, a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, vemos aqui que Kardec está dizendo o que é o Espiritismo. O que o Espiritismo se pretende. O Espiritismo se pretende, efetivamente uma ciência de observação. Por que de observação? Porque se baseia na observação para tirar as suas ideias e as suas conclusões. Perceba que, mais uma vez, não é algo tirado da imaginação, é tirado da realidade observável. O que a gente vê por aí, muitas das vezes, dentro desse misticismo dominante, são as mais variadas descrições, as mais variadas teorias que não são observáveis. São derivadas apenas da imaginação humana, do que um acha, do que o outro acha, né? Enfim, né? Não há aí algo em que as pessoas possam se basear para verificação da realidade. O Espiritismo também é uma doutrina filosófica. Embora ela não se componha aí numa escola filosófica, ela é uma doutrina que se pretende filosófica, porque se utiliza dos princípios da filosofia. Por isso que Kardec e os espíritos superiores reconhecem como precursores do Espiritismo filósofos como Sócrates e Platão. Porque eles deram início a toda uma ordem de ideias que realmente, ao longo do tempo, foram modificando a maneira de pensar da humanidade. Então, tiveram essas ideias uma repercussão, um efeito bastante interessante ao longo do tempo, ao ponto de até hoje serem autores, serem filósofos estudados, sendo que a filosofia da filosofia nasce a ciência como nós entendemos hoje, E também Kardec afirma, como ciência prática, ele consiste, o Espiritismo, nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Quer dizer, estuda a mediunidade, estuda os fenômenos mediúnicos, que são justamente aqueles responsáveis pelo estudo das relações que nós temos com os espíritos e eles conosco. Esse intercâmbio que o Espiritismo demonstra que há
entre nós encarnados, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre encarnados e desencarnados que se influenciam mutuamente. E como filosofia, voltando então à questão da filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Então não é uma filosofia fria, é uma filosofia que se pretende responsável por nos melhorar moralmente. Os espíritos nos ensinam que o desenvolvimento das virtudes e os combate às paixões em nós mesmos fazem com que nós progridamos espiritualmente. E esse progresso fará com que nós nos aproximemos cada vez mais da felicidade, que essa plenitude espiritual que o espírito, quando alcança uma condição melhor, realmente ele passa a dominar, passa a sentir de uma maneira constante, né? De uma maneira que realmente é um estado muito agradável, né? De plenitude, um estado aí de bem-estar, né? Muito grande, né? Moral, principalmente, né? Que nós experimentamos, que se experimenta quando alcançamos aí um estágio de intelecto moral mais aperfeiçoado, um estágio intelecto moral superior. Né? Superior porque nós fomos criados simples e ignorantes e vamos, né, pouco a pouco, caminhando nessa trilha do progresso. Então, quanto mais nós avançamos, né, mais elevada será a nossa condição. Né? E Kardec, então, resume da seguinte maneira: podemos definir o espiritismo assim. O espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Sendo que todos nós somos espíritos. Hoje estamos encarnados, né? Somos espíritos encarnados. Quando desencarnarmos, quando deixarmos o nosso corpo físico, voltaremos à nossa pátria espiritual, voltando a ser espíritos livres da matéria, os chamados desencarnados. Bem, pessoal, uma alegria muito grande estarmos aqui, então, estreando, né? Deixa eu até tirar aqui parar o compartilhamento. Né? Então, estamos aqui encerrando esse que é o primeiro programa desse nosso estudo, que será realizado, como eu já disse anteriormente, toda quinta-feira, das 8h40 da noite até as 9h10. Então, conto com vocês aqui, né, para continuarmos aí desenvolvendo, refletindo, estudando essa magnífica obra que é a obra O que é o Espiritismo, aqui no canal Amigos de Nosso Lar, que também você poderá ver, né, visualizar lá no meu canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Um grande abraço, agradecemos pela presença de vocês e até a próxima quinta-feira, neste mesmo horário. Até lá. Tchau, tchau.